Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE para juntos continuarmos o estudo do regime jurídico dos servidores aí de Vitória da Conquista na Bahia, famoso Estatuto dos Servidores, tá? Então, a nossa segunda aula, já te convido para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você estará nos ajudando bastante, tá? Sem mais, vamos ao nosso vídeo, a nossa aula de hoje. Bom, nós paramos aí no artigo 51, tá? Estamos voltando a partir do capítulo 3 das vantagens, seção 1, das disposições gerais. Lembrando que estamos falando aqui do regimento, ou seja, os servidores, eles são regidos, eles são norteados por esta lei, tá? Em especial aí em Vitória da Conquista. Então vamos lá, ó. O artigo 52, ele diz que além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias, tá? Lembrando que o vencimento, ele é secão. A remuneração é o vencimento mais as vantagens, tá? Então temos aí, ó, indenizações, gratificações adicionais, salário família e estabilidade econômica. Vamos aí dar uma olhada em alguns deles, tá? No artigo 53 fala que as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, ou seja, posteriores. Tá legal? Bom, das indenizações. O que são indenizações? Tá? Lembrando aí que indenização tende a ressarcir algum custo, ok? Lembra disso, sempre. Indenização é algum custo que o servidor terá e ele será indenizado por isso. Então, nós temos aí algumas, ó, ajuda de custo, diárias, transporte. No parágrafo 1º do artigo 54, diz o seguinte: valores das indenizações estabelecidas neste artigo, assim como as condições para sua concessão, poderão ser estabelecidas em regulamento, tá? Como que essa diária vai ser paga, um exemplo aí de diária, tá? Como que essa ajuda de custo vai ser calculada, então isso será estabelecido em regulamento. No parágrafo 2º, diz que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, até porque isso aí sempre foi discussão nos tribunais, tá? Então, já deixando bem claro que as indenizações elas não vão incorporar o vencimento nem ou provento de qualquer efeito, tá? Seguindo aí, para a subseção 1, que fala da ajuda de custo, tá? Nós vamos ver aqui se destina e o que é a ajuda de custo. Dá uma olhada aí comigo, o artigo 55, ó. Falando da ajuda de custo, é a compensação, ela se destina a compensar as despesas de instalação do servidor, que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova localidade, com mudança de residência, domicílio, ou que se deslocar a serviço ou por motivo de estudo para país, no país ou no exterior. Bom, aqui tem uma diferença, tá? A ajuda de custo, ela vai indenizar as despesas com a mudança. Então, esse servidor, ele vai para ficar, tá? Para exercer a sua atividade em outra localidade. Tá? Eu estou separando aqui porque na diária ele vai e volta. Tá? A diária ela é para, nós vamos ver, para indenizar o custo dele na viagem, de ida e volta. Já ajuda de custo, não. Ele vai para ficar. Então, a ajuda de custo é calculada sobre o quê? Sobre o vencimento do servidor. Tá? Ele tem caráter indenizatório, mas não pode exceder a importância que ele recebe durante 3 meses. É isso que ele está falando aqui. Então, vou contextualizar, eu vou te dar um exemplo. Se o vencimento do servidor ele é de R$ 2.000, tá bom? Essa indenização de ajuda de custo, ela não poderá ser maior do que R$ 6.000, ou seja, 3 vezes o valor desse exemplo que eu dei aqui, tá? Não terá ajuda de custo o funcionário que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude do exercício de mandato eletivo.
Tá legal? Até porque se ele está em mandato eletivo, ele não está, como a gente viu, servindo ao município. Tá? Ele está servindo a outra esfera, beleza? Ele é servidor do município, mas ele está engajado aí num cargo eletivo. Então, ele não recebe a ajuda de custo quando ele se desloca do município dele, enfim. Tá legal? O servidor ficará, artigo 58, obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova localidade no prazo estabelecido, tá? Então aí, no artigo 17, que a gente viu, tá? Tem os prazos lá para que se ele não se apresente, caso ele não se apresente, ele deva restituir o valor que ele recebeu para ajuda de custo. Tá? Então, dá uma olhadinha lá na aula anterior, que está aqui na descrição do vídeo. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou seja, quando é a critério da administração, ou de retorno por motivo de doença comprovada. Beleza? Agora aí, ó, das diárias. O servidor que, a serviço, se afastar do município em caráter transitório, tá? Vamos botar assim, temporária, um tempo curto, tá? Transitoriamente, ali, um tempo curto, terá direito às passagens e diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção. Tá legal? Então, isso aí funciona basicamente para que ele arque com a sua hospedagem e a sua locomoção, porém, é diferente da ajuda de custo que nós vimos. A ajuda de custo ele vai para ficar na localidade durante um tempo mais extenso. Tá? Na diária, não. Um tempo bem curto. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir a pernoite, ou seja, que ele durma, tá? No local que ele foi prestar serviço, aí a mando da administração. Nos casos em que o deslocamento da sede se constitui exigência permanente do cargo, é lógico, se constitui exigência permanente, ele não faz jus à diária, ok? Já é uma condição do cargo dele, então ele não vai receber a diária por isso. Artigo 60. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, ele terá o prazo de 5 dias para restituir a diária que ele recebeu de forma integral, porque ele não se afastou da sede. Tá? Então, não se afastou, recebe integral. Porque o parágrafo único, que vem logo abaixo, ele diz que se o servidor se afastar mas retornar num prazo menor, tá? Daquele que ele deveria ficar afastado, ele vai receber, ou melhor, ele vai devolver as diárias excedentes. Para contextualizar, esse servidor ele foi incumbido de viajar, tá? Ficar fora durante 5 dias, mas ele voltou no terceiro dia. Então, os 2 últimos dias ele tem que devolver, porque é o excesso que ele recebeu. No artigo 61, a concessão de ajuda de custo não impede o pagamento de diárias e vice-versa. Tá legal? Até porque, dependendo do caso aí, se ele está numa localidade, tá, que ele viajou, ok? E ele vai ficar um tempo longo lá. E se lá ele precisar fazer jus à diária, se deslocar da localidade que ele está temporariamente lá naquela localidade que ele se encontra, aí ele vai receber a diária independente da ajuda de custo. É lógico, tá? É um exemplo para você entender, beleza? Bom, falando aí das gratificações e adicionais, tá? Então isso aí é bom para o servidor, porque acrescenta no salário a gente falando de forma genérica, porque é o que a gente conhece como pagamento. Mas aqui vocês vão ouvir falar muito em vencimentos e remuneração no setor público. Então vamos lá. Além do vencimento, serão concedidas aos servidores, aí nós estamos falando já de gratificações e adicionais, falamos de indenizações.
tá? Então, aqui são gratificações adicionais, tá? Porque cai na prova, um exemplo, tá? Adicional noturno é um tipo de indenização? Não, pessoal. O nome já diz aí, mas mesmo se ele botar só, sei lá, contextualizar aí, é gratificação, nesse caso aí, adicional, tá? Não é indenização. Indenização, nós vimos os casos lá. Então, vamos aí, ó. Gratificação de função de confiança, natalina, por tempo de serviço, tá? Aí a gente fala aí de insalubridade e periculosidade, que são coisas diferentes, tá? Distintas, nós vamos ver aqui também. Prestação de serviço extraordinário, que é a famosa hora extra, o adicional noturno, né? O servidor que trabalha à noite, tá? Adicional de nível universitário, de férias, gratificação pelo exercício em zona rural. Também a prefeitura aí, ela concede a gratificação por encargo de curso ou concurso, tá? Vamos dar uma olhada em alguns aí que a gente acha mais relevante. Bom, as gratificações adicionais incorporam seu vencimento apenas nos casos e condições indicados em lei, beleza? A gente lembrando lá, ó, que as indenizações elas não se incorporam, uma regra, não se incorpora. Já as gratificações adicionais, elas poderão ser incorporadas ao vencimento, dependendo aí das condições que a lei indicar. Bom, pouquinho sobre o diário, o adicional de tempo de serviço, tá? Para cada 5 anos de efetivo exercício no cargo efetivo, então a gente tem aí, ó, são cada 5 anos, mas o exercício ele deverá ser efetivo naquele cargo que ele é estável. Será concedido ao servidor um adicional de 5% sobre o vencimento de seu cargo, até o limite de 7 quinquênios. Então, a gente tem aí que ele poderá facilmente, em 35 anos, acumular aí, se a gente for falar aqui, de cada ano de adicional, tá? Cada período, perdão, de adicional, 35% em cima do seu vencimento. Legal? Parágrafo único. O adicional será concedido a partir do dia imediato que o servidor completar o tempo de serviço exigido no cargo efetivo. Tá? Aplicando-se aí no caso de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções sobre o vencimento de cada um deles. Pô, então é bom aí, hein? Porque ele ganha sobre o vencimento, seja ele se ele estiver acumulando ou não cargos, empregos e funções aí. Bom, e muito bom, pessoal. Vale a pena estudar, não vale? Isso aí. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade, como eu falei para você, são coisas distintas. Vem comigo aqui, artigo 69. Os servidores que trabalham com habitualidade. Então, primeiro ponto aí, pessoal, tem que ter habitualidade, tem que ter continuidade nesse serviço, nessa função que demanda insalubridade ou periculosidade. Tá? Então, vamos lá. Com habitualidade, em locais insalubres ou perigosos, fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis esses adicionais, antes era acumulado. Tá? Dava para acumular os dois. Só que aí veio uma lei que determinou que deva-se, a partir dessa lei, optar por um dos dois. Legal? Parágrafo 2º, direito ao adicional da insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições e dos riscos, tá? Que deram a causa lá a esses adicionais. Por quê? Pô, se ele está exercendo ali, ele já falou lá no parágrafo 1º que tem que ser, ou melhor, no caput, tem que ter habitualidade, correto? Se ele parou de exercer essa função, é lógico que vai cessar, porque ele não está mais exposto à insalubridade, ou características que demandam insalubridade ou periculosidade. Tá? Artigo 70, haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos, até para a administração medir se ainda existe ou não. Por isso que ela faz essa avaliação. O parágrafo 1º, ele é bem relevante, tá? Porque fala da servidora gestante
servidora lactante que exerce função insalubre ou perigosa. Tá? Então, ele fala o seguinte, que enquanto durar a gestação e a lactação, tá legal? Ela será afastada, tá? Ou melhor, ela será movimentada, tá? Tirando das suas atividades, é, saindo aí das suas atividades perigosas e insalubres e passando a exercer atividades que não sejam em locais insalubres ou perigosos, tá? Então, espera aí que eu acabei embolando vocês aqui. Então, a servidora gestante ou lactante, ela sai, tá, dos lugares insalubres e perigosos. É basicamente indo isso. E ela vai exercer suas atividades locais que não tenham insalubridade nem periculosidade. Tá? Ficou certinho aí? Qualquer dúvida, você deixa aqui no comentário. Bom, da gratificação pelo exercício em zona rural. Tá? A gente fala do artigo 78. A gratificação por exercício do cargo em zona rural, tá? Afastado ali do centrão, desde que o servidor resida em zona urbana, então preste atenção nisso. Ele tem que residir na zona urbana, tá? E fazer e exercer a sua função em zona rural, tá? Ele terá um acréscimo de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, tá? E isso será apenas no período que ele exercer essa atividade lá na zona rural, tá? Então, o percentual é de 20%. Aí, ele explica para a gente o que é uma zona rural no entendimento da administração. Ó. É o que estiver delimitado legalmente como tal, ou seja, quando a administração entender e caracterizar como zona rural. Das licenças, das disposições gerais. Bom, como eu falei para nós temos a CLT, tá? Que é as consolidações lá das leis de trabalho. A gente está falando aí da iniciativa privada, beleza? Aqui você tem esse estatuto para regir as suas atividades na administração pública. E aqui nós temos licenças, ok? Um rol de licenças que você, de repente, que esteja vindo da iniciativa privada, você não tem acesso, tá? Mas nós vamos dar uma olhada aqui, você vai estudar comigo e vai entender. Bom, primeiro, a licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante, paternidade, por acidente de serviço ou doença profissional, por motivo de doença em pessoa da família, é isso mesmo, você poderá se afastar para tratar, ajudar uma pessoa da sua família a se tratar. É lógico que a gente vai falar aqui que tem licenças aqui que a remuneração ela continua sendo paga, tem outras que não, tá? A licença ela não é remunerada, beleza? Bom, tem a licença também para o serviço militar, para concorrer ao mandato eletivo e exercê-lo, tá? Para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, prêmio por assiduidade, para trabalho de conclusão de curso. Tá? Vamos dar uma olhada aí, mas antes o parágrafo 1º diz que é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nesse artigo, ressalvada a licença para tratar de interesses particulares. Bom, o que ele quer dizer aqui? Se você está enquadrado em qualquer licença que não seja licença para tratar de interesses particulares, até porque essa licença para tratar de interesses particulares você não será remunerado, eu já te adianto aqui. Você, com exceção dessa, você não poderá trabalhar sendo remunerado enquanto você estiver exercendo aí, gozando dos outros tipos de licença, beleza? Então vamos lá. Primeiro, da licença para tratamento de saúde. Ó, será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido, tá? Ou seja, quando ele pede, ele está com algum problema, ele precisa se licenciar, ou de ofício, tá? Essa licença de ofício aí para tratamento de saúde é até curiosa. Vamos supor, tá, que o administrador ele tenha uma suspeita que o servidor está, por exemplo, com uma doença contagiosa,
tá? Então, ele afasta esse servidor para que ele possa se tratar, beleza? Aí ele vai lá, faz os exames, comprovado isso, ele afasta esse servidor. Então, aí, nesse caso, aí seria de ofício, tá? Com base em perícia técnica, consoante legislação previdenciária que estiver vinculado ao executivo municipal. Quando o período for superior a 15 dias, tá legal? No artigo 90, para licença de até 15 dias, a inspeção será feita por médico indicado pela Secretaria de Administração. Então, extrapolou aí 15 dias, tá legal? Aí, provavelmente é uma junta, só que ele não colocou aí, tá? Mas até 15 dias é um médico da administração. Se o servidor se afastar para licença de saúde pela segunda vez e por qualquer prazo dentro de 60 dias da primeira licença, que supere o período de 15 dias concedido inicialmente, deve ser submetido à avaliação pela Previdência Social. Então, aí, ó, ele já tira da administração lá da prefeitura e manda, no caso aí, se for mais, aí no caso é nesse período de 60 dias, tá? Ele teve lá 15 dias, ok? Dentro de 45 dias, ele teve outra licença, beleza? Então, ele deverá se afastar, ou melhor, deverá ser submetido à avaliação pela Previdência Social. Aí ele já sai da administração e vai para o famoso INSS. Tá? A prefeitura, aí no caso de vocês, manda para lá. Tem muitas não, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando, que já é uma junta da própria prefeitura. Dá licença gestante, adotante e dá licença paternidade, tá? Então, aí nós vamos ver alguns prazos, é importante você prestar atenção, até porque você vai ser aprovado, vai entrar para trabalhar na prefeitura e você tem que ter esse conhecimento, além do conhecimento para a sua prova. Então, olha só, no caso de servidora gestante, tá? Será concedido 180 dias de licença consecutivos. Aí nós temos, ó, primeiro, pessoal, sem prejuízo da remuneração e das vantagens temporárias. Tá legal? Já no parágrafo 1º, ele diz que a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo se houver antecipação por prescrição médica. No caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Beleza? Então, ela começa nos 180 dias a partir do parto. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico. Se julgada apta, reassumirá o exercício. Tá? Então, ali, infelizmente, o bebezinho faleceu. Tá? Então, 30 dias aí, após 30 dias, ela será submetida ao exame de uma junta médica. Beleza? No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso, também remunerado. Ok? Falando aí da licença paternidade. Tá? Então, ó, o pai, tá? A partir do nascimento do bebê, do filho, terá 7 dias consecutivos de licença. Artigo 93. A servidora que adotar ou obter guarda judicial de criança será observada em todos os seus termos a legislação previdenciária que estiver vinculada ao Executivo Municipal. Então, essa questão de prazo aí, a gente teria que extrapolar o edital e ir lá para a Previdência ver qual o prazo. No caso aqui, não vem ao caso, até porque isso não é cobrado em prova se não está na lei. Quem é cobrado é o que está aqui, beleza? Bora lá ir para a seção 5, dá licença por motivo de pessoa, ou motivo de doença e pessoa da família. Aí tem uma peculiaridade aí nessa licença, tá? Mas nós vamos ver. Bom, ela é remunerada até um período. Depois de um período, se extrapolar esse determinado período, ela vira outra licença e passa a ser sem remuneração. Mas vem comigo aqui, ó. Poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, tá? Ou companheiro. Também padrasto ou madrasta,
ascendente ou descendente, mediante comprovação médica, beleza? Ponto, tá? Tem as pessoas ali que o servidor poderá acompanhar. No parágrafo 2º, ele diz que a licença é concedida, ó, sem prejuízo da remuneração até 15 dias. Tá? Então, até 15 dias, ele recebe a remuneração. Ela poderá ser prorrogada por iguais períodos, até o limite de 60 dias. Então, ela pode ter 15, depois mais 15, depois mais 15, depois mais 15. Tá? Completou 60. Isso aí será mediante parecer da junta médica oficial, que vai dizer que realmente, ó, o parente lá, a pessoa da família está doente e ela precisa acompanhar, beleza? Agora que vem o pulo do gato, ó, sendo que o excedente a este prazo transforma essa licença, tá? Por motivo de doença em pessoa da família, para o quê? Ó, para licença para tratar de interesse particular. E como nós vimos, tá? A licença para tratar, ou melhor, como nós veremos ainda, não vimos, a licença para tratar de assunto particular, ela não é remunerada. Então, olha lá, ó, ele perde a licença, a remuneração na licença, tá? Aí, ó, pelo prazo máximo previsto no artigo 98, que nós vamos ver mais à frente. Então, o que interessa aqui é o seguinte, tá? Tem ali quem que o servidor ele pode acompanhar nesse tipo de licença. E também tem aí os prazos. Vamos dar uma reformulada, ó, 15 dias, beleza. Aí ele pode tirar até 60 dias nesses mesmos períodos, tá? 15, 15, 15, 15. Aí veio 60. A partir daí, essa licença é transformada na licença para tratar de interesse particular, tá? Já que a gente está no gancho, pessoal, vamos dar um pulo logo aí para o artigo 98, tá? Só para a gente finalizar essa parte, aí a gente volta lá no artigo 97, tá? Então, olha lá, ó. Da licença para tratar de interesses particulares, eu tenho a critério da administração, poderá ser concedida ao servidor licença para o trato de interesses particulares. Tá? Então, olha lá, ó, a critério da administração. Ela será sem remuneração por prazos prorrogáveis, não excedendo a quanto tempo? Ó, 4 anos consecutivos, desde que o servidor tenha cumprido no mínimo 3 anos de efetivo exercício. Então, esses são os prazos que o artigo que nós estudamos falou. Bora aqui terminar esse passo. Ó. Parágrafo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, e se conveniente para a administração no interesse do serviço. Tá? Então, ela pode ser interrompida aí se o servidor entender, tá? A pedido dele, ou, no caso aí, quando for conveniente no interesse do serviço aí pela administração. Não será concedida nova licença de decorrido igual período de licença anteriormente concedida, tá? Aí, para você entender, ó, ele ficou 2 anos, tá legal? Ele tem que passar 2 anos na administração trabalhando para que ele peça de novo esse tipo de licença, ok? Parágrafo 3º, o período da licença prevista neste artigo deve ser no máximo de 1 ano, sendo prorrogada a critério da administração anualmente até o limite contido no caput, tá? Então, ele pede aí, tá? Ele vai pedir ano a ano, mas ele não vai extrapolar, como nós vimos, 4 anos. Legal? Vencido o período da licença, o servidor deve se apresentar imediatamente ao trabalho. Se ele não se apresenta, poderá caracterizar abandono de cargo. E é um dos casos aí, abandono de cargo, que ele pode perder o seu cargo, o seu emprego na administração. Tá? O artigo 99 diz que ao servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança não se considerará a licença de que trata o artigo anterior. Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque se cai na prova, o servidor ocupante de cargo em comissão, ele poderá gozar de licença para tratar de interesses particulares, é falsa, não pode. Ok? Então, ó, cargo em comissão ou função de confiança não se considerar licença para tratar de assuntos particulares. Bora dar uma voltada aqui no artigo 97, que a gente vai falar da licença para concorrer a mandato eletivo, tá? E exercê-lo.
Bom, o servidor terá o direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha, tá, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo até a véspera do registro da sua candidatura. Tá legal? Então, nesse período aí, ele pode se licenciar, mas ele não vai receber, ok? O servidor empossado em cargo eletivo poderá licenciar-se sem remuneração durante o período do seu mandato. Papo reto aí, licenciou. Ele fica sem a remuneração, tá? Bora voltando então para o artigo 101, que fala aí na seção 10 da licença prêmio, tá? A licença prêmio, ela foi extinta aí na administração da União e em outras prefeituras também, outros municípios, mas aqui ela ainda consta, e isso é bom, pessoal, porque olha aí o que é licença prêmio, ó. Após cada quinquênio, você sabe que são 5 anos, ininterrupto de exercício no cargo efetivo. Tá? Então, nós temos as regras. Tem que ser cargo efetivo. Durante 5 anos de exercício ininterrupto, o servidor ele faz jus ao quê? A uma licença-prêmio com remuneração e vantagens pecuniárias do cargo, que será de 3 meses. Tá? Então, a cada 5 anos aí, ele fará jus a uma licença de 3 meses, desde que se ele enquadre as regras para a concessão. No parágrafo único, é facultado ao servidor fracionar a licença em até 3 parcelas. Beleza? Artigo 102. Não se considerará licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, sofreu penalidade disciplinar de suspensão decorrente de irregular processo administrativo. Então, ele não pode. Afastou-se do cargo em virtude de licença para tratamento de interesse particular, condenação de pena privativa de liberdade transitada em julgado, quando não há mais como recorrer. Então, nesses casos aqui, ele não faz jus, não tem direito à licença prêmio. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada 2 faltas diárias. Caramba, consecutivas ou não. Então, presta atenção quando você for faltar injustificadamente, tá? Vamos lá para as concessões, tá? A gente fala aí do artigo 106, que sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço 1 dia para doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, 7 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge ou companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos menor sob a guarda ou tutela, pessoa sob curatela e irmãos. Então, é esse período para se ausentar. Aí vai de casamento até o falecimento desses parentes aí. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Bom, vocês veem como a administração pública, você se dedicar, é interessante, tá? Nesse caso aí, o que ele está falando é o seguinte: você quer estudar, tá legal? Mas o horário ali, ele é incompatível, tá? Entre o seu horário e o horário que você deva estar na instituição de estudo. Então, há um horário especial para você. E isso faz toda a diferença, até para você galgar maiores, subir, né, degraus aí dentro do que você, do ambiente que você estiver inserido. Legal? Bom, o servidor poderá ser cedido mediante requisição para desempenho de função em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, inclusive, isso é importante, na administração indireta para estatais, tribunais de conta e Ministério Público, tá? Mas serão nas seguintes hipóteses. Primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Então, você terá está inserido aí, ou um cargo ou uma função de confiança ou um cargo em comissão. Depois, encargo empregos específicos das entidades interessadas. Tá? Nesses 2 casos aí, você poderá ser cedido.
A cessão será concedida pelo prazo de até 4 anos, podendo ser prorrogada no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes cessionárias, mediante decisão fundamentada, desde que renovável anualmente, então tem que ser renovado. Cada ano será pelo período de 4 anos, e olha aí, hein, pessoal, não é interesse do servidor, não, olha lá, ele fala aqui, ó, interesse das entidades cedentes e cessionárias, tá? Mediante decisão fundamentada. Tá legal? Bom, o servidor em estágio probatório, lembrando que estágio probatório é aquele período de avaliação que o servidor ele passa para alcançar a estabilidade. É um período de 3 anos. Nós conversamos sobre isso. Poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos em comissão ou funções de confiança, ficando suspenso o período probatório, tá? Para efeito de avaliação. Então, se ele tem 1 ano no estágio probatório, ele ficar 1 ano fora, ele voltará, ele não terá cumprido 2 anos de estágio, ele terá cumprido só 1 ano. Tá? Então, falta ele cumprir 2 anos de estágio ainda. A cessão far-se-á mediante decreto do prefeito municipal ou portaria do secretário municipal de administração. Então, preste atenção aí, ó. Como que é feita a cessão? Em 2 casos, decreto, que é pelo prefeito, tá? E portaria, que é aí do secretário municipal de administração, com delegação para tanto, a qual surtirá efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial, ou meio aí de publicação correspondente. A cessão será com ou sem ônus para o município, consoante determinado ato administrativo. O que é isso aqui? Quem vai pagar esse servidor? Então, ele aqui me diz que poderá ser o município ou aquele órgão que receber, tá? Aquele ente que recebeu o servidor, tá? Então, aí, ó, fica a critério da administração no ato dizer quem vai pagar o servidor. Parágrafo 6º, a cessão de servidor será sempre em caráter precatório, podendo ser revogada a qualquer tempo. Tá? Então, precatório é exatamente isso. É aquele ato que ele não tem força, então ele pode ser, a qualquer momento, anulado. Tá? Aí ele fala ainda que isso ocorrerá segundo os critérios de conveniência e oportunidade de quem dá a administração. No parágrafo 7º, ele diz que a cessão será obrigatória quando tratar-se de requisição nos termos da lei. Ok? O servidor cedido ou à disposição não terá qualquer vínculo funcional permanente ou empregatício com os cessionários, mantido na integridade o seu vínculo funcional estatutário com o cedente. Tá? Então, ó, por mais que ele vá para outro órgão, tá? O vínculo dele continua sendo com aquele de origem, aquele estatutário de origem. Artigo 109, ao servidor, mediante requerimento, poderá ser concedida a licença para estudo sem remuneração, desde que está autorizado pela maior autoridade que estiver subordinado. Também tem aí, ó, desde que o servidor tenha cumprido o mínimo de 3 anos de efetivo exercício. Tá? Então, ele, ó, cumpriu 3 anos, aí ele pode pedir, tá, uma licença para estudo, que será sem remuneração. Parágrafo 1º, a ausência de que trata este artigo não excederá a 4 anos, devendo o pedido ser renovável anualmente e, fim do período, somente decorrido outro, será permitida nova licença. Mais uma vez eu vou explicar. Ó, se ele ficou 4 anos renovando ali anualmente, tá legal? Terminou esse período, ok? Ele pode pedir outra licença para estudo? Pode, mas olha o que ele diz. Após decorrido outro, tá, período. E se ele ficou 4 anos, ele terá que trabalhar 4 anos, tá, para voltar a pedir uma nova licença. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular, antes decorrido período igual ou do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa à vida com o seu afastamento. Bom, vamos lá, o que acontece? O servidor ele se afastou para estudar, certo? Ele ficou 2 anos, agora eu vou mudar aqui, ficou 2 anos estudando,
ok? Ele voltando, antes de 2 anos, ele não pode pedir a exoneração dele, ok? Nem pedir, nesse prazo aí, a licença para tratar de interesse particular, beleza? Ele tem que prestar serviço durante 2 anos para pedir novamente essa licença, tá? Do exercício de mandato eletivo, artigo 110, diz que ao servidor municipal investido em mandato eletivo, seja ele qual for, aplicam-se as disposições previstas na Constituição da República, em legislação federal. Beleza? O servidor investido em mandato eletivo municipal é inamovível de ofício, pelo tempo de duração do seu mandato. O que é isso? Ele não pode ser retirado, ok? De onde ele está, é lógico, durante o seu mandato. Do direito de petição, tá? Aqui você vai prestar bastante atenção comigo, que é o seguinte: é assegurado ao servidor peticionar os poderes públicos na defesa de direito ou de interesse legítimo. Por algo que ele se sente injustificado, ele tem o direito de petição, ok? Que ele vai defender o direito dele lá, o interesse próprio. Vamos dar uma olhada aqui. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Então, primeiro ponto. O requerimento é mandado para a autoridade que ele está subordinado? Não. É através dele que vai chegar a autoridade competente para decidir o requerimento. Esse é um ponto importante. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Então, a gente falou primeiro lá no requerimento, não confunda. Então, o requerimento ele é através da autoridade imediatamente superior ao servidor, que vai chegar a autoridade competente para decidi-lo, beleza? Isso é o requerimento. No artigo 114, eu já estou falando do pedido de reconsideração. Tá legal? Ou seja, a decisão lá, ele não foi, ele não foi a favor daquela decisão, ele pode pedir lá a reconsideração. Tá legal? Ele não concordou com a decisão no requerimento, então ele vai para o pedido de reconsideração. E esse pedido de reconsideração, ele vai para a autoridade que houver expedido o ato ou que proferiu a primeira decisão. E esse pedido de reconsideração, ele não pode ser renovado. Tá? O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Então, despacho 5, tá? Decisão 30 dias. Beleza? Cabe recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, da decisão que denegar seguimento ao recurso interposto. Então, nesses dois casos aí, vai caber recurso. Beleza? O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato. Aí já é outra esfera. Beleza? Então, pedido de reconsideração vai para quem? Para a autoridade que expediu o ato. Já no recurso, esse recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que expediu o ato ou preferiu a decisão. E sucessivamente agarrou em escala ascendente, para cima, as demais autoridades. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente, igual lá no requerimento, igual lá no início. No artigo 116, o prazo para a interposição de pedido de reconsideração de recurso é de 30 dias, a contar da data da publicação da ciência, pelo interessado. Tá legal? Artigo 117. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Tá? Em caso de provimento do pedido de reconsideração de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado, se lhe for atribuído efeito suspensivo.